Meninos e meninas, senhoras e senhores, vamos falar sobre o comportamento gasoso. Primeiramente, eu gostaria de falar aqui de 4 características dos gases. A primeira característica é que todos os gases possuem massa e ocupam lugar no espaço. Quando nós comparamos um pneu vazio e comparamos a massa desse pneu vazio com a massa do pneu quando ele estiver cheio, você vai perceber que a massa do pneu cheio é maior do que a massa do pneu vazio. Então, quando você coloca o ar, os gases dentro do pneu, aumenta a massa. Isso é uma prova que os gases possuem massa e ocupam lugar no espaço. Segunda característica, podem ser compressíveis, ou seja, nós podemos armazenar uma grande quantidade de gás em um recipiente de pequeno volume. Terceira característica, possui movimento browniano, ou seja, as moléculas gasosas elas se movimentam de uma forma desordenada. É um movimento caótico. Uma molécula em relação à outra não tem uma organização de movimento. Vamos lá. Última característica. Exercem pressão. Nós já sabemos que as moléculas gasosas estão em movimento. Elas se movimentam. E nós podemos medir a pressão dessas moléculas. Por quê? Se as moléculas estão dentro do recipiente, elas estão em movimento, então ela ora vai se chocar com a parede desse recipiente. Essa força de colisão da molécula com a parede do recipiente é traduzida sob a forma de pressão. Pessoal, na química, para que possamos descrever o estado gasoso, temos que levar em consideração 3 variáveis, por enquanto. Quais são essas variáveis que nos interessam? A temperatura é uma variável importante, o volume e a pressão. Perceba que o volume no Sistema Internacional de Unidades de Medidas é metro cúbico, mas existe outra forma de representar a unidade de volume, como milímetro, centímetro cúbico, decímetro cúbico, litro e metro cúbico. E aqui eu coloquei uma relação entre elas. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E 1 litro equivale a 10 à terceira centímetro cúbico, ou seja, 1000 centímetro cúbico, que equivale a 1000 ml. 1000 ml quer dizer 10 à terceira. Nós temos todas essas unidades aqui de medidas: ml, centímetro cúbico, decímetro cúbico, litro e metro cúbico. Mas na maioria dos casos iremos usar metro cúbico, pois buscaremos sempre representar através do Sistema Internacional de Unidades e Medidas. A pressão nada mais é do que uma força sobre uma área. Minha mão, se eu coloco minha mão em cima e eu empurro essa mão, a mão que está em cima, empurro a mão que está embaixo, eu estou exercendo uma pressão na mão que está embaixo dessa mão. Então, isso é uma representação de pressão. Pressão sempre vai ser uma força, no que nós estamos falando da pressão atmosférica, enfim. Vai ser a força sobre uma área. Sabemos que a força é representada em Newton, a unidade de medida, e de área é metro quadrado. Logo, a unidade de medida aqui vai ser Newton por metro quadrado. Ok? Existem outras unidades de pressão, como ATM. Isso aqui é importante você saber na hora de fazer as conversões, que um ATM é igual a 760 milímetros, aqui, mmHg, milímetro de mercúrio.
Então, 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 1 Thor. Ok? Lembre-se que, isso aqui é importante, quando maior a força, você aumenta a força e a área é menor, maior vai ser a pressão. Ou seja, se tiver uma força grande e uma área pequena, a pressão vai ser muito grande. E agora vamos entender um pouco sobre as leis experimentais para o comportamento gasoso. Alguns cientistas contribuíram para a criação dessas leis. Por exemplo, aqui a primeira lei é a lei de Boyle. A lei do Boyle. Veja, mantida a temperatura do sistema constante, ou seja, você não muda a temperatura, o volume ocupado por uma massa fixa de um gás varia de maneira inversamente proporcional à pressão. O que isso quer dizer? Se o volume aumenta, a pressão diminui. Se a pressão aumenta, o volume diminui. Inversamente proporcional. Se você aumenta um, o outro diminui. Se você diminui, aumenta o outro vai diminuir. Vice-versa. Vamos lá. Está aqui. A pressão é inversamente proporcional ao volume. Perceba que é 1 sobre volume. Olha, mostrando que aqui é inversamente proporcional. Ou o volume é inversamente proporcional à pressão. Com essa relação aqui, podemos observar que a pressão vai variar com o inverso do volume. Ou seja, se o volume aumenta, é porque a pressão diminuiu. E se a pressão diminuiu, é porque o volume aumentou. Vamos verificar essa lei através desse gráfico. Observe que a pressão 1 subiu e o volume 1 é menor. A pressão ela diminuiu, pressão 2, e o volume ele aumentou. Então, através da lei de Boyle, percebemos que o produto da pressão pelo volume vai nos gerar uma constante, a constante K. Perceba também que a pressão 1 vezes o volume 1 vai ser igual à pressão 2 vezes o volume 2. Qual é a importância, então, da lei de Boyle? A importância dela está no fato claro. Se você sabe a pressão do gás inicial e o volume do gás, você pode assumir uma nova condição de pressão. Você pode descobrir, não é isso? Uma nova pressão que esse gás vai assumir, desde que a temperatura do sistema se mantenha constante. Ou seja, para que isso seja verdade, isso só vai ser verdade se a temperatura do sistema se manter a mesma, do início até o final, a temperatura não mudar. Ok? Lei de Charles. Mantida a pressão constante, o volume ocupado pela massa fixa de um gás varia de maneira diretamente proporcional à temperatura absoluta. O que isso quer dizer? Se você não mudar no sistema a pressão permanecer a mesma do início até o final, você vai entender que o volume vai variar diretamente proporcional à temperatura. Matematicamente eu estou falando que se eu aumentar o volume, a temperatura vai aumentar também. Se eu diminuir o volume, a temperatura vai diminuir também. Ok? Ok. O volume é diretamente proporcional à temperatura. O volume é igual a constante vezes a temperatura. Tá certo? Então, o volume sobre a temperatura é igual a constante. Esse K é a constante da proporcionalidade.
Vamos ver aqui o gráfico. Observe, o volume 1 e a temperatura 1. Se eu aumentar o volume agora é o 2. Veja que a temperatura também aumentou. Se eu diminuir a temperatura, eu vou vir aqui para a temperatura 1. O que vai acontecer? O volume vai diminuir. Então, é essa questão da proporção, diretamente proporcional, o volume e a temperatura. Então, temos que o volume 1 sobre a temperatura 1 é igual ao volume 2 sobre a temperatura 2. Se você dividir o volume 1 pela temperatura 1, vai ser igual o resultado de dividir o volume 2 pela temperatura 2. Isso é massa. Agora vamos ver a hipótese de Avogadro. O volume de um determinado gás a certa pressão e temperatura é diretamente proporcional à quantidade de matéria do gás, número de mol. Perceba que agora vai aparecer o número de molécula. A gente falou da importância da pressão, da temperatura e do volume. Agora temos também a importância do número de molécula, número de mols. Então podemos dizer que nas mesmas condições de temperatura e pressão, ou seja, na mesma condição, sem variar temperatura e pressão, dois gases com volumes iguais de gases diferentes, dois tipos de gases diferentes, possuem o mesmo número de molécula. Então tem aqui, o volume é diretamente proporcional ao número de molécula. Esse N aqui representa o número de mol. Ou o volume é igual a constante vezes o número de mol. Esse aqui é o constante proporcionalidade. Esse K, essa constante, está falando muito dela e ela vai aparecer daqui a pouquinho. Pessoal, eu já sei que você deve estar achando super complicado, difícil o conteúdo. Mas ele vai ficando mais claro à medida que a gente vai fazer exercícios. É quando você vai realmente começar a entender melhor esse conteúdo. Mas eu tenho que mostrar a teoria antes de começar a fazer conta, fazer os cálculos, ok? E agora eu vou apresentar para você a equação de estado de um gás ideal. Então, nessa equação de estado, bem, combinando as grandezas que vimos até agora, as variáveis, como volume, número de mol, temperatura e pressão, podemos chegar aqui nessa equação. No caso, esse R aqui é a constante universal dos gases. Aqui a gente está falando de gás ideal. Alguns autores chamam de gás perfeito. Então, coloquei aqui, o gás perfeito. Então, esse R ele pode assumir valores diferentes. Eu coloquei aqui esses dois valores aqui em destaque. Esse 8,31, porque ele é o valor no Sistema Internacional de Unidade e Medida. Existem outros valores aqui. Por exemplo, aqui temos 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin. Esse K aqui é a temperatura Kelvin, tá bom? A temperatura que iremos usar é a temperatura universal, a temperatura na escala Kelvin, ok, gente? Então, podemos usar, dependendo da situação, qualquer dessa constante aqui. Pode ser qualquer uma dessa. Você vai ver qual unidade de medida se encaixa melhor na questão, ok? Então, é interessante a gente usar aqui na matemática, isolar a pressão, o produto da pressão pelo volume. Esse P aqui é a pressão. Vai passar para o outro lado aqui, multiplicando o volume. Então, vai ser pressão vezes volume. Vai ser igual a R, NT. Então, chegamos à equação muito utilizada, que é essa equação aqui, PV, NRT. Iremos usar muito essa equação. Não esqueça dessa fórmula. PV igual a NRT. PV igual a NRT. É bonito demais. PV igual a NRT. Repita, PV igual a NRT. PV igual a NRT. Fique com isso na cabeça porque é importante, ok? E agora, para finalizar, a equação geral de um gás. De um gás ideal. A gente vai partir dessa equação aqui, dessa primeira equação, a equação de estado do gás. Partindo dessa equação, como você pode observar aqui, você partindo dela, você vai chegar
a essa equação, que é a equação geral de um gás. Para que isso seja possível, temos que admitir que o número de matéria, o número de moléculas, o número de mol permaneça constante. Então, considerando uma transformação gasosa entre os estados iniciais e finais, temos essa equação. Eu vou até colocar essa equação de uma forma aqui mais fácil para você memorizar, que ela também é importante. Então, esse P1, V1, todos os que tiver 1, T1 é inicial. E esse 2 representa final. Então, é a pressão final, volume final, temperatura final. Volume inicial, pressão inicial e temperatura inicial. Se eu assumir como PI, o I, esse I aqui, por exemplo, usar como inicial e usar o F, por exemplo, PF como final, seria interessante, não é isso? Mas em vez do F, eu vou colocar um O. Vocês vão entender por que o O. Então, quando tiver o I, é inicial. Quando tiver o O, é final. Para você memorizar, isso aqui não vai afetar em nada a sua conta, o seu resultado, tá bom? Ó, Pi, Vi. Então, a pressão inicial vezes o volume inicial. Dividido por temperatura inicial. PVT é igual a pressão O, que é pressão final, vezes volume O, que é volume final, dividido pela temperatura O, que é temperatura final. Povotó. PVT, povotó. PVT igual a povotó. PVT, povotó. Então, gente, para memorizar, eu acho melhor usar o PVT, povotó. Obrigado pela atenção de vocês. Na próxima aula tem exercício, tá bom? Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.